E agora, André, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória lá dentro do Google, o que que você viu, o que que você viveu e o que que você experienciou. Porque se tem alguma pessoa que conhece muito dos bastidores do ecossistema de startup no Brasil, é você, e Uhum. também sobre os empreendedores. A gente já comentou um pouco aqui que o programa é dedicado aos humanos por trás das máquinas. A gente fala muito de tecnologia, mas a gente entende que o o principal nas tecnologias é quem está atrás das máquinas, porque afinal de contas são essas pessoas que consomem, são essas pessoas que interpretam o que é feito e são sobre elas que a gente deveria Com falar com mais certeza. insistência. Cara, qual que foi o seu momento mais difícil no Google for Startups? Eu sinto que, assim, um período que foi bastante difícil, pessoalmente para mim, foi durante a pandemia, quando nós lançamos o Black Founders Fund, Uhum. né? E você vai se lembrar bem porque você foi a primeira pessoa que soube e que Uhum. publicou sobre a criação do Black Founders Fund, né? Que é um fundo, né, que nós criamos em 2020, em setembro de 2020, para investirmos em pessoas, né, fundadores e fundadoras negros e negras aqui no Brasil. Então é um fundo que tem uma tese Uhum. racial, né? E todo esse trabalho, né, foi um trabalho que foi pessoalmente para mim muito importante, até Uhum. pelas minhas próprias raízes, Uhum. né? Então eu sou filho de uma mãe negra piauiense, um pai branco, já nascido aqui em São Paulo, mas de origem baiana, portador de deficiências. Então, eu tenho, né, na minha origem, ou a minha origem fez parte da criação desse programa e desse fundo. E quando nós lançamos, né, foi um processo muito bonito dentro do Google, né, da gente conseguir construir algo tão inédito para o Google no Brasil e também para o mercado brasileiro, Uhum. né? E que continua sendo muito inédito até hoje, né? Então hoje nós temos 66 investidas no fundo, Uau, 66? e tivemos já 4 exits do fundo, né? E muitas empresas crescendo muito. Uma métrica, né, que a gente gosta sempre de dizer é que você vai se lembrar bem que quando a gente lançou o fundo, um dos objetivos principais do fundo era de nós destravarmos o acesso a financiamento por entendermos que essa é uma das principais Uhum. barreiras, né, aos empreendedores negros e às empreendedoras negras no Brasil. E de fato a gente destravou. Então, né, nesses anos todos, nós investimos quase 18 milhões de reais e as startups levantaram 10 vezes mais capital, né? Então, a gente entende que esse é um benefício que o programa ou que o fundo traz, né? E que a própria credibilidade e chancela do Google trazem, né? O que eu não sabia, né, é que às vezes fazer a coisa que é certa também tem um custo pessoal, Uhum. né? Porque nós vivemos num país e numa sociedade extremamente polarizada. Então, nós, no fundo, sofremos um pouco com essa intolerância, né, em relação à nossa atuação bem focada em empreendedores negros. Muita gente questiona, mas por que sou empreendedor negro? Por que sou empreendedora negra? Uhum. Isso é discriminação, É. né? E Isso é Venture Capital Reverso. isso é venture Ele capital capta. reverso, é. E para mim, né, esse processo, né, porque as redes sociais aceitam tudo, Uhum. né, e as pessoas falam o que bem querem também, foi um processo pessoalmente desafiador, né? Ao mesmo tempo em que eu, como nunca, eu me firmei na minha identidade, ao mesmo tempo eu entendi que ao fazer isso, eu seria Uhum. também, né, muito questionado e às vezes atacado por conta desta identidade. Então, foi um período de muito aprendizado para mim, mas que eu acho que só fortaleceu o que a gente faz. Uhum. Então, eu sinto que hoje temos aí um portfólio estelar no fundo, que, para além das empresas, empreendedores e empreendedoras de muito talento, inclusive assim, alguns dos mais talentosos que eu já trabalhei,
E eu acho que tudo isso foi e é importante para o ecossistema. Porque, especialmente quando a gente está falando, né, de uma tecnologia agora, de inteligência artificial, a gente precisa ter certeza de que ela é construída de maneira ousada e responsável. E responsável inclui também diversa, né? Então, não é apenas a sociedade que precisa evoluir nesse sentido. A tecnologia precisa acompanhar e ter essa evolução no seu DNA. Então, eu sinto que o trabalho com os nossos Black Founders e com esse tema da diversidade, ele é e vai continuar sendo muito importante. Qual